Olá, pessoal. Boa noite a vocês aí. É, Vamos corrigir o estudo dirigido, né? A aula de hoje será uma correção do estudo dirigido, né? Não adianta a gente fazer um estudo dirigido, forçar você a estudar, se a gente não voltar corrigindo, né? Posteriormente. A aula de hoje será, então, essa correção, né? Não teremos matéria nova, porque na sexta-feira a gente vai fazer uma prova com 15 questões objetivos, tá? As provas serão várias provas diferentes. Eu vou atribuir, né, para cada pessoa, para cada grupo de 5 pessoas, uma prova diferente e um ponto cada uma, 15 pontos para fechar assim o nosso semestre de distribuição de provas, né? Vocês somarem tudo, expliquei para vocês como será a distribuição, né? Chamada vale pontos, participação, a prova multidisciplinar e os vários trabalhos que a gente tem feito nesse semestre. Beleza? Vamos começar a correção. Vamos aqui compartilhar a tela com vocês. Não, a prova aqui. Aqui. A prova era bem fácil, gente. Só que é fácil, mas eu vejo que muita gente ainda não sabe fazer prova. Vocês estão no terceiro período, né? Ainda não estão captando a mensagem do que é uma faculdade, né? A gente tem que escrever como se fosse uma prova de concurso. Falei com vocês no WhatsApp que a gente responde uma questão como se quem perguntasse não soubesse nada. Você tem que partir do princípio, não ter preguiça, gente. Não ter preguiça. A pessoa escreve 2 linhas. Gente, me explica tudo. Quem perguntou não sabe nada. Partam desse princípio. Eu vou ensinar para a pessoa agora. Ela me perguntou aqui, número 1. Responda as perguntas tendo em vista os direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Né? Em cada resposta, o aluno deve citar o respectivo dispositivo constitucional, fundamentando. Então, está muito bem explicado. Teve gente no dia da prova que perguntou, mas professor, tem que explicar, tem que copiar, tem que citar o artigo. É lógico, gente, é lógico que tem. Está escrito aqui, ó, o aluno deve citar o respectivo dispositivo constitucional e ainda fundamentar. Aí o aluno pergunta, professor, tem que citar? Não está escrito aqui? Deve citar o respectivo dispositivo condicional. É porque eu quero? É porque eu sou chato? Não, é porque eu estou ensinando vocês a responder questão de prova. Letra A. Para a realização de uma passeata, de uma reunião em praça pública, é necessária autorização das autoridades públicas? Você não pode responder sim, mas por quê? Porque é, não, porque não. Tem que ter um fundamento para isso. Então, a gente vai usar como fundamento, que a gente estudou em sala de aula, o artigo 5º, inciso 16. Tá? Vamos abrir aqui. Olha, a gente viu lá no artigo 16, vamos procurar, tá lá em cima. Aqui. Todos, aí vocês vão citar, ó, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, está aqui. Vocês vão responder que é necessária autorização? Não é necessária autorização. Vou colocar a letra maior, né, para vocês poderem ver melhor aí. Não é necessária autorização das autoridades para realização de passeata ou reunião em locais públicos. Preguiça de escrever não, gente. Eu perguntei, tem que responder. Mas por que não precisa? Aí vocês vão colocar, né? Pois, segundo o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal de 88, basta, qual que é a expressão usada lá para a gente usar? Basta prévio aviso.
basta um prévio aviso às autoridades, né? Vamos notar que aviso é diferente de autorização, né? Basta um prévio aviso às autoridades, né? E desde, está escrito lá, que não frustre outra, como está escrito aqui? Frustre outra reunião previamente agendada para o mesmo local e hora. Pronto, a resposta aqui. Não tirei nada da minha cabeça, não inventei nada, não é achismo nenhum. Eu estou respondendo, fundamentando a Constituição Federal. Quais são os requisitos? São dois. Eu tenho que avisar antes e não estar coincidindo com a outra. Mas isso não é autorização. Eu não estou pedindo que pode ou não pode, né? Eu falei com vocês na sala de aula na época. Esse ano é ano de eleição, né? Você sabe muito bem como é a política do interior. Então, as pessoas querem fazer uma passeata, uma reunião, um local público. Eles falam, chamam de comício, né? O que eles fazem? Eles correm e já mandam para mim aqui avisando quais serão as datas e horas, né? Por que isso é o partido já corre? Porque por conta desse inciso, não está escrito aqui, desde que não frustre outra. Então, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Ele avisou que estava a fazer, não pediu autorização, ele avisou. Então agora chegar aquele outro grupo político fazendo uma passeata no local público memorável, vão falar, não pode, aí não pode, né? A Constituição fala, desde que não frustre outra. Já tem outra que já foi avisado que vai ser naquele horário, não podemos deixar até para ter confusão, ter briga de simpatizantes, né? Etc e tal. Pergunta letra B. Podemos afirmar que a pena, pareceu penal aqui, né, gente? Pena de morte é absolutamente proibida no Brasil? O que vocês vão responder? Não. De forma alguma. De forma alguma. Não. A pena de morte não é absolutamente proibida no Brasil. Não é absolutamente proibida no Brasil. Por quê, professor? Por conta da Constituição, de novo. A gente vai agora lá no inciso 47. 47. Vai falar, não haverá pena de morte. Não haverá penas, a letra A, de morte. Mas a exceção aqui, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 da Constituição. Então se tem uma exceção, não posso afirmar que a pena de morte é absolutamente proibida, né? Pois, vou colocar ponto aqui então. Segundo o artigo 5º, inciso 47, a pena de morte é possível em caso de guerra declarada. Tá. Então é a Constituição que está trazendo a exceção, né? Vamos colocar ou seja, a própria Constituição Federal de 88 excepciona a vedação da pena de morte, quando prevê a hipótese dela ser aplicada em caso de
guerra declarada. Certo é que, em tempos de paz, a pena de morte é sim proibida. Aí sim, em tempos de paz. Expliquei direitinho. Expliquei que em tempos de paz ela é proibida, mas em tempo de guerra ela é sim permitida, porque a própria Constituição excepcionou essa vedação que ela mesma criou. Quando ela criou a vedação, qual seja proibida a pena de morte, ela criou também uma exceção, que é em caso de guerra declarada. Ok? Em letra C, gente. No dia 7 de julho de 2016, uma quadrilha cometeu um roubo a banco com o uso de explosivos, tá certo? Em 2019, o uso de explosivos em roubos e furtos passou a ser apenado de forma mais severa através da alteração no artigo 155 e 157 do Código Penal. E é verdade, aconteceu isso. Os citados quadrilheiros não foram julgados definitivamente até hoje. Se for julgado mês que vem, semana que vem, tem recurso correndo ainda no STJ, podem eles, então, serem condenados pelas ilhas desses novos artigos mais graves? Então, eles podem agora ser condenados por essa pena mais grave, já que agora existe uma qualificação, um aumento de pena, uma qualificação para quando o furto e o roubo são cometidos com uso de explosivos? A resposta é não, de forma alguma. Não. Não. Por quê? Vamos colocar. Pois, segundo o artigo 5º, você não precisa nem estudar penal para responder essa questão. Quem estuda penal sabe disso. Mas vocês não precisam porque vocês estudaram incondicional comigo isso, quando vimos do artigo 5º, inciso 40, que fala que, vamos ver o artigo 40. Vamos ver o artigo 40. Aqui. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Olha aí. Vimos isso, não foi? Pois, segundo, vamos aumentar o tamanho da letra, o artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí vocês vão explicar isso. Adianta só colocar isso? Não, explicar isso no caso aqui da questão. Ou seja, a lei penal do caso em tela não é benéfica para o réu. É benéfica, gente? Ele agora ser condenado com a pena maior? Não, não é benéfica para o réu. Portanto, não pode retroagir para abarcar fatos que se deram antes da edição dessa nova lei. Ou seja, a lei penal do caso inteiro. Ou seja, a lei penal citada no caso em tela não é benéfica para o réu, portanto, não pode retroagir para abarcar fatos que se deram antes da edição da nova lei. Então, se mostrarem realmente que sabem a matéria, vocês podem explicar. Se por acaso a nova lei fosse benéfica para o réu, aí sim ela poderia ser aplicada em fatos pretéritos. Ok? Fácil? Muito bom. Questão 2. Cite e explique 3 características dos direitos fundamentais. Aí é livre, né, gente? Vocês pegam lá o nosso material, nós citamos umas 10 características lá dos direitos fundamentais. Tá? Né? Vocês escolham lá 3
olhava no material e explicava de forma, né, satisfatória. Número 3, explica as gerações e dimensões dos direitos fundamentais. Gente, aqui eu vou explicar, está no caderno de vocês, quais são as características da primeira, né, da segunda e terceira geração. Sendo que a primeira, basicamente, diz respeito aos direitos civis e políticos. Mas vocês vão desenvolver essa afirmativa. Os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais. São direitos sociais. Momento histórico em que o povo passou a exigir prestações positivas do Estado. Não bastava mais apenas prestações negativas. Não era mais suficiente apenas que o Estado deixasse de interferir na nossa vida. Porque os direitos civis e políticos da primeira fase, eles se caracterizavam pela não interferência do Estado na vida das pessoas. Bastava que o Estado nos desse liberdade. Bastava que o Estado garantisse a nossa propriedade. Tá certo? No segundo momento, isso já não bastava. Eu quero mais agora. Só o Estado me dá liberdade, só não invadir a minha vida privada, isso não mais basta. Eu quero mais do Estado. Eu quero um Estado prestacional. Eu quero um Estado que faça. Um Estado que faz, que entrega. Aqui nós temos os direitos que hoje estão no artigo 6º e 7º da Constituição Federal. Aqui nós temos direitos à saúde, previdência, moradia, educação, e etc. Cultura, etc. Agora eu quero que o Estado faça por mim. Não basta mais ele me deixar livre, não invadir meu patrimônio, me deixar votar. Não, eu quero que ele dê escola para meus filhos de qualidade. Eu quero que eles deem saúde pública para meus filhos e para mim. Eu quero que o Estado aposente quando eu ficar idoso, né? Eu quero que o Estado faça. E o artigo 3º são envolvidos com os direitos coletivos. Aqui nós temos direitos ao meio ambiente sustentável. O Estado proteja o meio ambiente, não deixe as pessoas destruírem o meio ambiente. O patrimônio histórico e cultural. Certo? Nesse sentido. São direitos aqui meta-individuais, são direitos que da coletividade. Certo, gente? E, por fim, vocês podem ainda explicar que dimensão é diferente de geração. Por quê? Porque geração dá a ideia que uma geração, quando fala geração de 70, geração de 90, da década de 90, quer dizer que uma geração está sobrepondo a outra, uma deixa de existir e vem outra geração. Nós preferimos, então, a expressão dimensão, porque não é porque surgiram direitos de segunda e terceira, estão surgindo até o de quarta e de quinta, que os outros estão deixando de existir. Eles coexistem. Então, nós preferimos a dimensão porque eles
coexistem, tá? É diferente de geração, por isso. Beleza, gente? Vamos parar aqui então o vídeo. Vocês, não vou dar mais matéria, como eu disse, né? Para vocês poderem estudar para a prova de sexta-feira, questões objetivas, provas diferentes, valendo 15 pontos. Só com a matéria já estudada, vocês sabem quais serão a matéria da prova. Vou deixar orientações lá no CREAS 1 também. Beleza? Obrigado, gente. Parar aqui agora.